Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleuer e vamos lá para mais um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Pessoal, tá chegando o fim do ano, hein? Olha só, a gente achou que ia ser prorrogado aí o edital e tudo mais, que ia ter um tempão para estudar, mas o tempo tá se esgotando, pessoal. Tá se exaurindo o tempo. Vamos lá, corre, pessoal. Se você não começou a estudar ainda, corre que ainda dá tempo. Começa a pega o último edital, assista os nossos vídeos anteriores que eu já comentei sobre os editais anteriores. Leia, pessoal, leia sobre a sua prova, sobre o que é cobrado na sua prova e comece. Comece o mais rápido possível. Em breve nós teremos notícias concretas a respeito do edital do MPU. E com base nessas notícias concretas, aí você vai acabar se desesperando se você não começou a estudar antes. Então, força, pessoal. Vamos lá. Ritmo. Mantenha um ritmo. Tenho dito isso em todos os nossos vídeos. Vai passar neste concurso. Esse concurso provavelmente será um concurso CESP. Não é um concurso fácil. É um concurso bastante concorrido. É um concurso de pessoas que estão fortes, que estão estudando há muito mais tempo. Então, pessoal, se você ainda não começou, comece a estudar. Comece devagarzinho, olha lá, comece com uma horinha por dia, 2 horinhas por dia, vai aumentando aí o seu ritmo. O mais importante, pessoal, não perder o ritmo. Não perder por quê? Porque em breve, antes que o galo cante, nós teremos notícias no nosso edital. E aí, se você não tiver começado a estudar, pessoal, eu tenho certeza que você vai se arrepender, porque eu tenho alertado todas as semanas. Todas as semanas nos nossos vídeos eu tenho alertado. Pessoal, comece a estudar. Pessoal, comece a estudar. Não caiam, pessoal, em rumores de internet, sabe? Às vezes, na internet, as pessoas acabam nos desestimulando muito mais do que nos estimulando. Não caia nisso, pessoal. Pelo contrário, se estimule. Continue estudando que vai dar tudo certo. Veja só, o tema da nossa conversa aqui de hoje é uma continuação do nosso bate-papo da semana passada. Hoje nós vamos continuar falando de funções institucionais do MP. Por que eu estou falando de funções institucionais do MP? Porque, conforme um dos nossos vídeos anteriores, há 2 semanas atrás, nós fizemos um raio-x da prova de técnico. Isso vale também para você que está estudando para a prova de analista. E nós vimos que funções institucionais é um tema que despenca na sua prova. Então, se você ainda não estudou o artigo 129 da Constituição Federal, se você ainda não leu os dispositivos da Lei Complementar 75, que tratam de funções institucionais do MP, leia, pessoal, porque isso com certeza estará na sua prova. Então, cuidado. Eu trouxe, então, hoje um tema específico dentro de funções institucionais. Qual que é ele? Controle externo da polícia. Onde está isso daqui, pessoal? Controle externo da polícia. Está lá na Constituição Federal. Então, se você olhar lá na Constituição Federal, no artigo 129, nós temos. E está também, e eu vou trazer daqui a pouco, e está também lá na Lei Complementar. Eu trouxe hoje, para tornar um pouco dinâmico, né? Um pouco mais dinâmica aqui essa nossa conversa, eu trouxe uma questãozinha para que a gente possa, 2 questõezinhas na verdade, para que vocês possam ter uma ideia de como isso tem caído na sua prova e de como o CESP trabalha com este tema, função institucional, mais voltado aí para o controle externo da polícia. Vejam só aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Essa é uma questãozinha que caiu na última prova de técnico administrativo, na área de segurança institucional e transporte, que foi a última prova, que foi a prova de 2015. Ah, professor, mas eu vou prestar para técnico administrativo a área administrativa. Pessoal, eu tenho dito, esta prova aqui de 2015, o perfil dela é muito parecido com o perfil da sua prova de técnico administrativo, área administrativa, quando nós falamos de legislação do MPU. Então, eu trago questões aqui desta prova porque é muito parecido. Tá? Vejam só a questãozinha que caiu aí, ó. Com relação à lei orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, julgue os itens a seguir. Se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, comparecer a determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja na instituição.
Primeiro, vamos lá, pessoal, trazer aqui para vocês a base jurídica disso daqui. Aliás, a base constitucional disso daqui. Onde está, como função institucional do Ministério Público, o controle externo da polícia? Isso está lá no artigo 129, quando ele diz que são funções institucionais do MP exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. Qual é esta lei complementar? A Lei Complementar 75, que é a lei que trata do Ministério Público da União, mencionada no artigo anterior. Vejam, pessoal, função institucional do Ministério Público exercer o controle da atividade policial. Só agora me deu um clique aqui, lembrá-los mais uma vez, e eu já disse isso em vídeos anteriores. Pessoal, quando nós tratamos de funções institucionais, o rol do artigo 129, e é importante que você leia o artigo 129, tô com preguiça de ler o artigo 129. Veja o nosso vídeo da semana passada, porque eu fiz a leitura de todo o artigo 129, e ali você vai ver que ele é um artigo curtíssimo, e você consegue matar várias questões aí na sua prova, tá? Mas voltando. Quando nós falamos de funções institucionais, este rol do artigo 129 não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. O legislador constituinte, ele trouxe exemplos de funções institucionais que podem ser exercidas pelo membro do Ministério Público. Beleza, vejam. Então, que o controle externo da polícia é uma função institucional? Beleza, professor, isso eu já sei. Tá, mas e como será exercido esse controle externo? Isso está lá na lei complementar. E eu trouxe aqui os dispositivos da lei complementar para vocês verem que são 2 artigos, pessoal. Bastava a leitura destes 2 artigos para você conseguir matar aquela questãozinha. Vejam só, o artigo 9º da lei complementar 75, ele diz assim: o Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais. Cuidado, pessoal, não são só medidas judiciais, também são medidas extrajudiciais, podendo. E o que pode? O que pode esse membro do Ministério Público fazer quando ele atua no controle externo da polícia? Vamos ver o que ele pode fazer? 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais e prisionais. Então ele pode ingressar livremente em estabelecimentos policiais, por exemplo, uma delegacia de polícia, ou em estabelecimentos prisionais. Quando ele fala ter livre ingresso, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que esse membro ele não precisa de uma autorização judicial, por exemplo, para ele ingressar em uma delegacia de polícia. Ele não precisa de uma autorização judicial para ingressar em um estabelecimento prisional. Ele tem livre ingresso nesses estabelecimentos. O que mais? Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. Vejam só, é qualquer documento. Então, eu sou membro do MP, eu cheguei lá na delegacia. É qualquer documento que eu posso ter acesso sem intervenção judicial? Não. A resposta é não. Eu só posso ter acesso àqueles documentos que digam respeito à atividade fim policial. Exemplo, inquéritos policiais, boletins de ocorrência e etc. Então, cuidado, pessoal, não é qualquer... Vejam só, às vezes quando nós pensamos em Ministério Público e nós estamos fazendo uma prova do Ministério Público, nós pensamos assim, poxa, o membro do Ministério Público ele pode ter acesso irrestrito, ele pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim. Vejam que aqui ele limitou o acesso aos documentos que digam respeito à atividade fim policial, tá? Inciso 3º, representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 4, ainda tratando de quais são as atitudes que o membro do Ministério Público pode ter no controle externo da atividade policial. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou o fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. E, inciso 5, promover a ação penal por abuso de poder. Tem mais um artigozinho aqui que trata do controle externo, que é o artigo 10. A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente. Cuidado, pessoal, com esse imediatamente. O seu examinador poderá colocar aqui 24 horas, 48 horas, 72 horas.
A lei complementar, ela diz, quando nós estamos falando, e se o seu examinador ele falar conforme está expresso na lei complementar 75, ela diz imediatamente, ela não coloca qual prazo. Ela usa esse termo vago, imediatamente, porque o que é imediato para mim pode não ser imediato para uma outra pessoa, né? Ainda mais quando se trata de serviço público, às vezes o imediato é daqui a 7 dias. Mas não é bem isso, tá? Imediatamente ele quer dizer logo, rápido. Rapidamente a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao membro do MP competente com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Pois bem, pessoal, vamos voltar para a nossa questãozinha então. Lido isto. Mais uma vez, então, se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, comparecer a determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja na instituição? A resposta, pessoal, só pode ser o quê? Não. Por quê? Porque vejam só o que está escrito aqui no inciso 2 do artigo 9º da Lei Complementar. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade, fim policial. Pessoal, não é qualquer documento. Então, a resposta dessa questão é errado. Está errada. O membro do Ministério Público, no exercício do controle externo, nós já sabemos que essa é uma das funções institucionais do MP, é o controle externo da polícia, ele não tem acesso irrestrito a todos os documentos, somente aos documentos que digam respeito à atividade, fim policial. Beleza. Vamos para mais uma questãozinha, só para a gente terminar aí esse nosso episódio aqui, ó. A organização, as atribuições do Estatuto do Ministério Público da União estão claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem. 1. Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. Pessoal, onde está o erro aqui da questão? Vejam, mais uma vez, que o controle externo da polícia é uma função institucional, isso é claro. Então, o membro do Ministério Público do MPU, ele exerce o controle externo da polícia? Sim, está lá na Constituição, está na Lei Complementar, você já sabe disso e isso todo mundo vai saber. Agora, ele só pode, para ele exercer esse controle externo, ele só pode empregar meios judiciais. O que são meios judiciais? São aqueles meios que dependam de intervenção do juiz. Veja, você que vai prestar para técnico muitas vezes não está acostumado com esses termos, mas a ideia é essa. Quando eu falo de meios estritamente judiciais, eu estou falando de meios que dependam de uma intervenção do juiz. São somente meios que dependam de intervenção do juiz? Nós já fizemos a leitura, pessoal. Olha o que diz o artigo 9º. O artigo 9º diz que o caput ali, a cabeça do artigo 9º, diz que o Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais. Ou seja, não necessariamente nessas atitudes aqui, quando ele exerce o controle externo da atividade policial, não necessariamente ele precisa de uma intervenção judicial. Por quê? Porque ele pode adotar meios extrajudiciais para poder exercer o controle. Vou dar um exemplo para vocês, veja. Determinado membro ele recebe uma notícia de que algum presídio ele está tendo ele tem algum problema lá naquele presídio. Então, olha, está tendo algum tipo de abuso de poder ou enfim algum tipo de mazela ali naquele presídio. Pode o membro do Ministério Público ir lá vistoriar esse presídio sem depender de uma autorização judicial? Pode. Isso é um meio extrajudicial de fazer o controle externo da polícia. Então, veja só, quando a sua questão aqui, que é do técnico da área administrativa, olha só, inclusive é uma prova, é a sua prova aqui, né? A prova de técnico da área administrativa. Eu só não sei dizer se esse foi de 2013, mas acredito que é da prova de 2013 sim. Quando ela diz que o MPU emprega meios estritamente judiciais, invalida a sua questão e torna a sua questão
errada. Então a sua questão ela está errada. E muito mais, né? Porque lá no final ele fala assim, e só pode representar a autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. Não, pessoal, vejam, o artigo 9º, ele fala muitas outras coisas. Não é só representar para a instauração de inquérito. Ele pode ter acesso a quaisquer documentos, ele pode vistoriar, ter livre ingresso lá nas delegacias, nos estabelecimentos prisionais, promover a ação penal por abuso de poder. Ele pode fazer uma série de coisas que não seja só representar pelo inquérito. Tudo bem, pessoal? Vejam, chamei a atenção de vocês hoje para mais um tópico e eu até estou elencando aqui, estou chamando esse nosso Dicas de hoje de Funções Institucionais do MP parte 2, porque a parte 1 é o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei de funções institucionais lato sensu, falei de todas as funções institucionais. Nesse nosso segundo vídeo, foquei em controle externo da polícia, porque estou apostando que na sua prova possivelmente caia algo voltado para controle externo da polícia, que vocês viram que não é tão difícil. 2 artigos da lei complementar e um dispositivo ali da Constituição Federal. E você salva uma questãozinha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vejam só, nossa meta é gabaritar legislação do MPU. Tenho dito isso o tempo todo. Meta, gabaritar legislação do MPU. Estou aqui todas as semanas trazendo dicas para vocês, mas a nossa meta aqui, gabaritar legislação do MPU. Mas, nos nossos dicas aqui, nas nossas dicas, né, nos nossos episódios de dicas, nós não vamos deixar de tratar de outras matérias, tá? Espero que tenham gostado, aguardo vocês. Força, ritmo de estudos, mantenham o foco. Beleza? Até a próxima semana, pessoal!